Bom, então vamos lá para a nossa terceira aula de regime permanente senoidal. E agora que a gente já introduziu o conceito de fasores, a gente vai poder transformar todo o nosso circuito para o domínio da frequência. E agora a gente vai relacionar a tensão fasorial com a corrente fasorial em cada elemento do circuito. E depois disso, a gente vai adaptar todos aqueles métodos que a gente utilizava antes para fazer análise de circuito para fazer essa análise no domínio da frequência. Então vamos começar. Bom, todas essas fórmulas que a gente vai desenvolver relacionando tensão e corrente vão considerar a convenção passiva, que, vamos relembrar, a gente já falou várias vezes, na convenção passiva, quando a gente tem a corrente no sentido da queda de tensão, a gente vai ter essa fórmula que relaciona tensão e corrente com um sinal positivo. Então, vamos começar pelos resistores. Bom, corrente e tensão nos terminais de um resistor se relacionam pela fórmula de Ohm, pela lei de Ohm, que nos diz que V é igual a RI. Bom, então, a gente vai ter que V entre os terminais de um resistor vai ser igual a R vezes I, que agora que a gente está falando de fontes senoidais, a gente vai ter que I é igual a IM, IM, a amplitude máxima da corrente, vezes cosseno de ômega t mais θφ. Ômega é o valor da frequência angular e θ, que aqui a gente está chamando de θi, é o valor do ângulo de fase da corrente. Então, a gente vai ter que essa corrente aqui, esse m vezes cosseno de ômega t mais φ, se a gente transformar ele do domínio do tempo para o domínio da frequência, a gente pode fazer aquela transformação fasorial e a gente vai encontrar esse Im vezes E elevado a Jθi. Então, a gente vai ter que o fasor da tensão vai ser igual a R vezes Im vezes E elevado a Jθi. E esse M vezes E elevado a Jθi nada mais é do que o fasor da corrente. Então, a gente tem que a tensão fasorial é igual à resistência vezes a corrente fasorial. E se a gente observar aqui, por essa segunda linha de equação, a gente vai ver que o ângulo de fase da nossa tensão V vai ser o mesmo θi que a gente tinha para a corrente. E por isso não há deslocamento de fase entre corrente e tensão. Se a gente olhar para o gráfico da tensão e da corrente, que está exemplificando isso aqui nesse slide, a gente pode ver que todos os topos e todos os vales acontecem no mesmo instante de tempo, quando a gente está falando de corrente e tensão entre os terminais de um resistor. E por isso a gente diz que a corrente e a tensão estão em fase. O próximo elemento que a gente vai analisar vai ser o indutor. Mas antes da gente falar propriamente do indutor, vamos relembrar uma identidade trigonométrica que a gente já comentou no último vídeo, na verdade. A gente disse no último vídeo, a gente relembrou no último vídeo, que cosseno de alfa menos beta é igual a cosseno alfa, cosseno beta, mais seno alfa, seno beta. Caso a gente tenha alfa igual a ômega t mais φ e beta igual a 90 graus, a gente pode dizer que cosseno de ômega t mais φ, o nosso alfa, menos 90, o nosso beta, é igual a cosseno de ômega t mais φ, cosseno beta, mais seno de ômega t mais φ, seno 90. Como cosseno de 90 é zero, todo esse termo aqui vai a zero. Seno de 90 é 1, então a gente vai encontrar que cosseno de ômega t mais φ menos 90 é igual a seno de ômega t mais φ. E a gente vai usar essa propriedade quando a gente for relacionar a tensão e a corrente nos terminais de um indutor. Bom, já trouxe do slide anterior para esse slide aquela relação que a gente encontrou para seno e para cosseno. E agora vamos encontrar a relação entre a tensão e a corrente fasoriais entre os terminais de um indutor. A gente já sabe, desde lá de trás da matéria, que a relação no domínio do tempo da tensão e da corrente entre os terminais de um indutor é a tensão é igual
a indutância vezes a derivada da corrente em relação ao tempo. E como a gente está falando de um circuito alimentado por fontes senoidais, a gente vai ter que a corrente é igual a Im vezes cosseno de ômega-t mais θi. Vou continuar chamando o ângulo de fase da corrente de θi, igual a gente fez lá atrás quando a gente falou dos resistores. E nesse ponto aqui, a gente está no domínio do tempo. Bom, vamos derivar isso aqui dentro. A gente vai ficar com tensão igual a L vezes Im é uma constante, então sai multiplicando, e M, derivada do cosseno, é igual a menos seno, então menos seno, deriva o que tem dentro. Então, derivando o que tem dentro, a gente vai multiplicar aqui fora por 1 ômega vezes seno de ômega-t mais θi. E eu quero aplicar a transformada fasorial. Então, para isso, eu preciso transformar de seno para cosseno. Então, eu vou transformar esse seno de ômega-t mais θi utilizando essa relação aqui de cima. Então, eu vou ficar com um cosseno de ômega-t mais θi menos 90 graus. E agora sim, eu vou aplicar a minha transformada fasorial. Então, isso aqui, esse menos L vezes ômega vezes M, vai ser a minha amplitude. E esse θi menos 90 graus vai ser o meu ângulo de fase. Então, a minha tensão fasorial vai ser igual a menos L vezes ômega vezes M vezes E elevado a J vezes θi menos 90. Esse E elevado a J vezes θi menos 90, eu posso substituir por E elevado a J vezes θi vezes E elevado a J a menos J vezes 90. E vamos lá para o próximo slide. Bom, então no final do slide passado, a gente encontrou que a nossa tensão fasorial é igual a menos a indutância vezes ômega vezes M vezes E elevado a J θi vezes E elevado a menos J90. Mas E elevado a menos J90, se a gente usar a identidade de Euler, vai ser igual a cosseno de 90 menos J seno de 90. Como cosseno de 90 graus é 0 e seno de 90 graus é 1, a gente vai ter que E elevado a menos J90 é igual a menos J. E aí, a gente pode vir aqui nessa fórmula e substituir esse E elevado a menos J90 por menos J. E aí, esse menos daqui vai multiplicar com esse menos. Então, a gente vai sumir com o menos e a gente vai ter um J nessa fórmula também. Então, a gente vai ter que a nossa tensão fasorial vai ser igual a J vezes ômega vezes L, então, vezes L, vezes IM, vezes IM, vezes E elevado a J θi, vezes E elevado a J θi. E vamos lembrar que a gente tinha falado que a nossa corrente entre os terminais do indutor é IM, isso no domínio do tempo, tá? A gente tinha falado que no domínio do tempo era IM vezes cosseno de ômega t mais θi. Ou seja, se a gente aplicar aqui nessa corrente a transformada fasorial, essa corrente, o fasor dessa corrente, essa corrente no domínio da frequência, vai ser igual a IM vezes E elevado a J θi. Ou seja, isso aqui é a nossa corrente fasorial. De forma que a gente vai ter que a nossa tensão fasorial vai ser igual a J vezes ômega vezes L vezes a nossa corrente fasorial. Uma outra observação que a gente pode fazer é que a tensão fasorial nos pares, a tensão fasorial nos terminais de um enrolamento, de um par de enrolamentos mutuamente acoplados é igual a J ômega M vezes a corrente fasorial no outro enrolamento. Então, lembra quando a gente falou de indutância mútua? Então, se a gente tiver um par de enrolamentos mutuamente acoplados, a gente vai ter que a tensão causada em um terminal devido a essa indutância mútua vai ser igual a J vezes ômega vezes M,
que é a indutância mútua, vezes a corrente que flui no outro enrolamento. Antes da gente ir para o próximo slide, para eu continuar explicando a relação entre tensão e corrente em indutores, deixa eu fazer uma pequena observação sobre multiplicação e divisão de fasores, porque a gente vai utilizar isso no próximo slide. Bom, se eu tenho um fasor, deixa eu chamar esse fasor aqui de Z1, e ele é igual a C1 com ângulo θ1. E eu tenho um segundo fasor, que eu vou chamar de Z2, e ele é igual a C2 com ângulo θ2. Como eles são fasores, deixa eu colocar um chapéuzinho aqui nos dois, já que eu não consigo escrever em negrito, né? Então, vou marcar com um chapéuzinho. Z1 vezes Z2 é igual a C1 vezes C2 com ângulo θ1 mais θ2. E Z1 dividido por Z2 é igual a C1 dividido por C2 com ângulo de θ1 menos θ2. Ok, agora a gente pode terminar essa observação e voltar para a nossa aula. Bom, então eu vou trazer aqui para esse slide aquela fórmula que a gente encontrou para a tensão fasorial antes da gente substituir esse m elevado a jθi por fasor de I. Bom, J, se a gente olhar para essa relação aqui, que é dada pela identidade de Euler, a gente vai ver que E elevado a J90 é igual a cosseno de 90 graus mais J seno de 90 graus. Como cosseno de 90 graus é 0 e seno de 90 graus é 1, E elevado a J90 é igual a J. Então, a gente pode substituir esse J vezes ômega vezes L por ômega vezes L vezes E elevado a J90. E aí, lembra daquela notação angular que a gente falou lá atrás, no vídeo passado, quando a gente falou de fasores? Então, a gente vai poder substituir esse nosso V fasorial, a gente vai poder reescrever esse nosso V fasorial, essa tensão fasorial, como sendo igual a ômega vezes L 90 graus vezes IM. Então, a gente vai pegar agora essa outra parte aqui. A gente vai fazer vezes IM vezes esse ângulo de θi. E com isso, a gente vai ficar com esse V fasorial, com essa tensão fasorial igual a ômega L IM vezes com ângulo de θi, desculpa, θi mais, vou escrever aqui de amarelo para aparecer, θi mais 90 graus. E o que esse θi mais 90 graus quer dizer? Ele quer dizer que essa tensão ela está adiantada 90 graus em relação à corrente. E como 90 graus é 1/4 de um período, já que o período tem 360 graus, a gente pode dizer que a tensão está adiantada em relação à corrente 1/4 de período, que é T
que é esse T sobre 4 segundos. Ou, se a gente quiser escrever utilizando a frequência, já que a frequência é igual a... já que 1 sobre a frequência é igual ao período, que o período é igual ao inverso da frequência, a gente pode escrever que a nossa tensão está adiantada em relação à corrente como 1 dividido por 4 vezes F segundos. E se a gente olhar aqui para esse gráfico que está exemplificando esse adiantamento da tensão em relação à corrente, a gente pode ver aqui que esse vale da nossa tensão, ele acontece 90 graus antes do vale da nossa corrente. Bom, a gente já encontrou a relação entre tensão e corrente fasoriais entre os terminais de resistores e de indutores. E agora a gente precisa encontrar entre os terminais de capacitores. Bom, a gente lembra que no domínio do tempo, a gente diz que a corrente que flui entre os terminais de um capacitor é igual ao valor da capacitância vezes a derivada da tensão em relação ao tempo. E como a gente está falando de circuitos alimentados por fontes senoidais, a gente vai dizer que a tensão é igual a Vm vezes cosseno de ômega-t mais θv. Vou chamar o ângulo de fase da tensão de θv. Vou derivar o que tem aqui dentro e a gente vai encontrar que a corrente é igual a C vezes Vm é uma constante, então sai multiplicando, vezes Vm. Derivada de cosseno é menos seno. A gente também precisa derivar o que tem aqui dentro, então a gente multiplica por um ômega aqui fora, seno de ômega-t mais θv. Como a gente vai querer aplicar a transformada fasorial para ir do domínio do tempo para o domínio da frequência, a gente vai precisar transformar esse seno em cosseno. Então, vamos pegar aquela relação lá de trás, mais atrás nos slides, e a gente vai ter que seno de ômega-t mais θv é igual a cosseno de ômega-t mais θv menos 90 graus. E agora sim, a gente vai aplicar a transformada fasorial. Então, a gente vai ter que esse menos C vezes ômega vezes Vm é a amplitude e que esse θv menos 90 graus é o ângulo de fase. E aí, quando a gente aplica a transformada fasorial, a gente encontra que a nossa corrente fasorial é igual a menos C vezes ômega vezes Vm vezes E elevado a J vezes θv menos 90 graus. E a gente pode escrever esse E elevado a J vezes θv menos 90 graus como E elevado a J θv vezes E elevado a menos J 90 graus. Bom, trouxe aquela última fórmula, aquela última equação que a gente encontrou para a corrente fasorial no slide anterior para esse slide aqui. Como a gente já viu mais para trás nesses slides, mas só para a gente relembrar, esse E elevado a menos J 90 graus é igual a cosseno de 90 menos J seno de 90 graus, que é igual a menos J. Então, a gente pode substituir esse E elevado a menos J 90 graus por menos J. Então, esse menos vai cancelar com esse menos e essa fórmula da corrente fasorial vai ficar com J também. A gente vai ficar com I igual a J vezes ômega vezes C vezes Vm, que vem daqui, ômega C, Vm, vezes E elevado a J θv. E vamos lembrar que a nossa tensão no domínio do tempo, a gente disse que era Vm vezes cosseno de ômega t mais θv. Então, se a gente aplicar a transformada fasorial nessa tensão para trazer para o domínio da frequência, a gente vai encontrar aqui no domínio da frequência, essa tensão vai ser igual a Vm vezes E elevado a J θv. Ou seja, isso aqui é igual à tensão fasorial. E com isso, a gente vai encontrar que a corrente fasorial é igual a J vezes ômega vezes C vezes a tensão fasorial. Isso
entre os terminais de um capacitor. Ou que a tensão, resolvendo para a tensão ao invés de para a corrente, a gente encontra que a tensão fasorial vai ser igual à corrente fasorial dividido por J ômega C. Para a gente conseguir analisar se a corrente e a tensão estão adiantadas ou atrasadas uma em relação à outra, nos terminais de um capacitor, eu trouxe para cá uma das últimas relações de corrente fasorial que a gente encontrou no slide anterior. Trouxe aquela equação da corrente fasorial, onde a gente ainda utilizava aquele E elevado a J θV. E também trouxe para cá essa colinha para a gente lembrar o que a gente já viu antes nessa aula, que J é igual a E elevado a J 90 graus. Então, eu vou pegar aqui e vou substituir esse J ômega C por ômega C E elevado a J 90 graus. E agora vai ser fácil de observar que a gente vai poder substituir esse I, a gente vai poder dizer que o nosso I fasorial, que é a nossa corrente fasorial, é igual a ômega C com um ângulo de 90 graus vezes VM com um ângulo de θV. E aí a gente vai poder dizer que a nossa corrente fasorial é igual a ômega vezes C vezes VM θV mais 90 graus. E com isso, a gente consegue perceber que a corrente está 90 graus adiantada em relação à tensão. Bom, agora que a gente já conseguiu relacionar a tensão fasorial e a corrente fasorial dos terminais de resistores, indutores e capacitores, eu queria que a gente observasse essas fórmulas que a gente encontrou. Para o resistor, a gente encontrou que a tensão fasorial é igual à resistência vezes a corrente fasorial. Para o indutor, a gente encontrou que a tensão fasorial é igual a J vezes ômega vezes a indutância vezes a corrente fasorial. E para o capacitor, a gente encontrou que a tensão fasorial é igual à corrente fasorial dividido por J vezes ômega vezes C. E essa fórmula aqui eu vou reescrever. Então, vou multiplicar em cima e embaixo por um J. E a gente sabe que J ao quadrado, que é a unidade imaginária ao quadrado, é igual a menos 1. Então, a gente vai encontrar que a tensão fasorial entre os terminais do capacitor é igual a menos J dividido por ômega C vezes a corrente fasorial. E aí, se a gente observar, a gente pode ver que em todos os casos, a gente vai ter que a tensão fasorial é igual a um coeficiente multiplicado pela corrente fasorial. E esse coeficiente é a impedância, que a gente fala que é a impedância Z. O símbolo da impedância é Z. Então, esse Z, essa impedância Z, vai ser igual a tensão fasorial dividida pela corrente fasorial. Se a gente olhar para esse quadro aqui embaixo, que resume tudo isso, e olhar para as equações, a gente vai ver que no resistor a gente tem que a impedância é igual a R. No indutor, a gente tem que a impedância é igual a J vezes ômega vezes a indutância. E no capacitor, a gente tem que a impedância é igual a menos J dividido por ômega C. E a parte imaginária da impedância é igual à reatância. No resistor,
a impedância não tem reatância. No indutor, a nossa reatância vai ser ômega-L. E no capacitor, ela vai ser igual a menos 1 dividido por ômega-C. Tanto a impedância quanto a reatância têm como unidade o ohma. Trouxe esse quadro de impedâncias e reatâncias para esse slide para a gente fazer uma observação importante. Se a gente olhar para as impedâncias aqui, a gente vai ver que a impedância é um número complexo. Apesar disso, ela não é um fasor. Se a gente lembrar do vídeo passado, quando a gente introduziu fasores, a gente disse que fasor era aquele coeficiente que estava multiplicando e elevado a j ômega t. Se a gente lembrar também de todo o desenvolvimento que a gente fez agora nesse vídeo para relacionar correntes fasoriais e tensões fasoriais, a gente também pode perceber que os fasores estão sempre sendo multiplicados por esse e elevado a j ômega t. Na impedância isso não acontece, então a impedância não é um fasor. E com isso a gente pode observar que apesar do fasor, de todos os fasores serem números complexos, nem todos os números complexos são fasores. Bom, agora vamos fazer uma rápida adaptação daqueles métodos que a gente tem para analisar os circuitos no domínio do tempo para o domínio da frequência. Vamos começar pelas leis de Kirchhoff. A lei de Kirchhoff das tensões nos diz que o somatório das elevações de tensão ao longo de uma malha tem que ser igual a zero. Então vamos começar essa análise no domínio do tempo. Vamos dizer que a gente tem V1, V2 até Vn de elevações de tensão ao longo de uma malha. Então o somatório dessas tensões vai ter que ser igual a zero. E já que a gente está trabalhando com circuitos alimentados por fontes senoidais, essas tensões V1 até Vn vão ser representadas por funções senoidais. Então, a gente vai ter que zero é igual a Vm1 vezes cosseno de ômega t mais θ1, sendo que Vm1 vai ser a amplitude máxima da tensão V1, θ1 vai ser o ângulo de fase da tensão V1, e aí para V2 a gente vai ter V2, Vm2 mais cosseno de ômega t mais θ2 até Vn, que vai ser Vmn cosseno de ômega t mais θn. Bom, Vm1 cosseno de ômega t mais θ1 é a parte real de Vm1 vezes e elevado a j ômega t vezes e elevado a j θ1. Nenhuma novidade até aqui, né? Então, a gente pode fazer isso para todas essas tensões, Vm1, Vm2 até Vn. Como todos esses termos têm esse e elevado a j ômega t, a gente pode colocar esse j ômega t em evidência. E o que a gente tem aqui no meio, esse Vm1 e elevado a j θ1, Vm2 e elevado a j θ2, isso são a nossa tensão V1, o fasor da nossa tensão V1, o fasor da nossa tensão V2, o fasor da nossa tensão Vn. Como E elevado a j ômega t não vai ser igual a zero, então E elevado a j ômega t vai ser sempre diferente de zero, para que isso aqui seja igual a zero, a gente precisa que V1 mais V2 até Vn, que esse somatório seja igual a zero. Então, a gente está provando aqui que a lei de Kirchhoff também, que a lei de Kirchhoff das tensões, também se aplica no domínio da frequência. Então, o somatório das tensões fasoriais ao longo de uma malha vai ser igual a zero. E a gente pode fazer o exato mesmo passo a passo do slide anterior, mas agora para a lei de Kirchhoff das correntes. Então, a gente vai somar as correntes que estão entrando em um nó. Então, a gente vai dizer que tem entrando no nó I1, I2 até IN, e esse somatório tem que ser igual a zero. Como a gente está falando de tensão, como a gente está falando de um circuito que é alimentado por fontes senoidais, essas tensões vão ser funções senoidais. E aqui a gente ainda está no domínio do tempo. Então, I1, por exemplo, é Im1 vezes cosseno de ômega t mais θ1 e assim para todas as outras correntes também. E a gente vai substituir essa função aqui por essa expressão por essa equação que nos diz que Im1 cosseno de ômega t
mais θ1 é igual à parte real de M1 vezes E elevado a J ômega t vezes E elevado a J θ1. Isso para todas as nossas correntes. Como todas elas têm esse termo de E elevado a J ômega t, E elevado a J ômega t, E elevado a J ômega t, a gente coloca ele em evidência. E o que resta aqui dentro vai ser IM1 E elevado a Jθ1, IM2 E elevado a Jθ2, e assim para todas as correntes. E isso nada mais é do que o fasor da nossa corrente. Então, a gente está provando aqui também que o somatório das correntes fasoriais é igual a zero. Então, a lei de Kirchhoff das correntes se aplica ao domínio da frequência. Bom, associação de elementos em série. E aqui a gente vai fazer a associação das impedâncias. Bom, olhando para esse circuito aqui, vamos considerar uma elevação de tensão negativa. Então, se a gente circular no sentido horário, aqui a gente vai ter menos VAB. VAB é uma tensão fasorial. Então, a gente vai ter menos VAB. Essa corrente circulando aqui na malha é uma corrente fasorial. Então, a gente vai ter I vezes a impedância Z1, mais I vezes a impedância Z2, até I vezes a impedância Zn, digamos que a gente tenha N impedâncias em série, igual a zero. A gente passa esse VAB para outro lado e a gente vai ficar com essa tensão fasorial VAB é igual a corrente fasorial vezes Z1 mais Z2 até Zn. E aí a gente vai encontrar que ZAB é a nossa impedância equivalente. Então, a gente vai dizer que a nossa impedância equivalente de impedâncias em série é igual a Z1 mais Z2 mais Zn, que é igual a essa tensão fasorial, que está alimentando todo esse circuito, dividido pela corrente fasorial que está circulando ao longo dessa malha de elementos em série. Associação em paralelo. Vamos olhar para esse circuitinho aqui embaixo. Então, a gente tem diversas impedâncias em paralelo e todas elas em paralelo com essa tensão fasorial V. E entrando nessa associação, a gente tem essa corrente fasorial I. Então, essa corrente fasorial I que está entrando nesse nó superior tem que ser igual ao somatório de cada uma dessas correntes fasoriais fluindo por cada um desses ramos. Então, a gente vai ter que esse I vai ser igual. Em Z1, a gente tem a corrente fasorial I1, que é igual a tensão fasorial V dividido por Z1. E em Z2, a corrente é a tensão fasorial V dividido por Z2. E assim até Zn. Como V é sempre a mesma, já que esses elementos estão em paralelo, a gente vai colocar V em evidência e a gente vai ter que a corrente fasorial vai ser igual a tensão fasorial multiplicada pelo somatório dos inversos das impedâncias. E esse somatório dos inversos das impedâncias é igual a 1 dividido pela impedância equivalente. Então, a gente vai dizer que 1 dividido pela impedância equivalente de N impedâncias em paralelo é igual ao somatório do inverso dessas N impedâncias. Mesma fórmula que a gente tinha antes para resistores em paralelo. Bom, o inverso da impedância é igual à admitância. A gente diz que o símbolo da admitância é Y e que 1 dividido pela impedância Z é igual à admitância. A admitância tem uma parte real e uma parte imaginária. A parte real é a condutância e a parte imaginária é a susceptância. Tanto a admitância quanto condutância e susceptância são medidas em sims. Então, a unidade é o sims. E quando a gente vai fazer o somatório do inverso das indutâncias e diz que o somatório do inverso das indutâncias é igual ao inverso da indutância equivalente, a gente também poderia calcular, ao invés disso, a gente poderia dizer que a admitância equivalente é igual ao somatório das admitâncias. E aqui embaixo a gente tem o quadro
das admitâncias em resistores, indutores e capacitores. No indutor, a admitância é igual à condutância G e não tem susceptância porque não tem parte imaginária. Nos indutores, lembra que a gente tinha que a impedância no indutor é igual a J ômega L. Então, 1 dividido por isso, a gente pode multiplicar em cima e embaixo por J. Então, a gente vai ficar, como J ao quadrado é menos 1, a gente vai ficar com menos J dividido por ômega L. Então, aqui a gente tem o menos J dividido por ômega L, a admitância do indutor, e assim a susceptância do indutor é igual a menos 1 dividido por ômega L. No capacitor, como vocês podem lembrar, a impedância era menos J dividido por ômega C. Então, 1 dividido por isso é igual a isso elevado a menos 1. A gente vai ficar com ômega C dividido por menos J. Vou multiplicar em cima e embaixo por J. J ao quadrado é igual a menos 1. Então, a admitância em capacitores é J ômega C, que é o que a gente encontra aqui nesse quadro, J ômega C. E dessa forma, a susceptância de capacitores é igual a ômega C. Para o caso especial de duas impedâncias em paralelo, a gente tem que a impedância equivalente de Z1 e Z2 em paralelo vai ser igual a Z1 vezes Z2 dividido por Z1 mais Z2. Mesma fórmula que a gente tinha antes para dois resistores em paralelo. Transformação estrela-triângulo. A mesma coisa. De triângulo para estrela, a gente vai ter aquela mesma fórmula que a gente tinha para resistores, só que agora a gente vai ter para impedâncias. Então, a gente vai ter que Z1 vai ser igual a ZB vezes ZC dividido pelo somatório de ZA mais ZB mais ZC. Z2 vai ser igual a ZA vezes ZC dividido por ZA mais ZB mais ZC. E Z3 vai ser igual a ZA vezes ZB dividido pelo somatório de ZA mais ZB mais ZC. E de estrela para triângulo, a gente vai ter que ZA vai ser igual a Z1 vezes Z2 mais Z2 vezes Z3 mais Z1 vezes Z3 dividido por Z1. ZB vai ser igual a Z1 vezes Z2 mais Z2 vezes Z3 mais Z1 vezes Z3 dividido por Z2. E ZC vai ser igual a Z1 vezes Z2 mais Z2 vezes Z3 mais Z1 vezes Z3 dividido por Z3. Transformação de fontes, a mesma coisa em relação aos terminais A e B. Essa fonte de tensão em série com a impedância vai ser equivalente a essa fonte de corrente em paralelo com essa impedância. As duas impedâncias têm o mesmo valor e as fontes de tensão e de corrente vão se relacionar da forma que a tensão fasorial V de S vai ser igual à impedância Z de S multiplicada pela corrente fasorial I de S. Lembrando que a gente está falando de fontes de tensão e de corrente senoidais. Bom, equivalentes de Thevenin e de Norton, a mesma coisa, as técnicas para determinar tensão e impedância equivalente de Thevenin são as mesmas que a gente utilizava antes para circuitos resistivos. Então, aqui dentro desses quadros, a gente vai ter um circuito linear no domínio da frequência que pode conter fontes dependentes e independentes de corrente e extensão. E em relação aos terminais A e B, esse circuito vai ser equivalente a uma fonte com tensão igual a tensão de Thevenin em série com uma impedância equivalente de Thevenin. E a gente pode usar a transformação de fonte para encontrar o equivalente de Norton. E aí a gente vai ter a impedância equivalente de Thevenin em paralelo com uma fonte de corrente com corrente igual ao valor da corrente de curto-circuito. E os métodos das tensões de nós e das correntes de malha que a gente utilizava antes para circuitos resistivos também vão poder ser utilizados agora no domínio da frequência.
E agora, finalmente, vamos fazer uns exercícios para a gente terminar essa aula. Então, vamos fazer primeiro o exemplo 9.6. Então, vamos ler o enunciado. Um resistor de 90 ohms, um indutor de 32 mH e um capacitor de 5 microfarads estão ligados em série aos terminais de uma fonte de tensão senoidal, como mostra a figura 9.15. A expressão de regime permanente para a tensão da fonte BDS é 750 cosseno de 5.000 T mais 30 graus volts. Letra A. Construa o circuito equivalente no domínio da frequência. E letra B. Calcule a corrente de regime permanente e pelo método fasorial. Bom, então começando pela letra A, que a gente vai ter que fazer, vai ser redesenhar esse circuito no domínio da frequência. Então, a gente vai encontrar o valor da nossa fonte no domínio da frequência, vai encontrar a impedância do resistor, vai encontrar esse ZR, vai encontrar a impedância do indutor, que a gente vai chamar de ZL, e a gente vai encontrar a impedância do capacitor, que a gente vai chamar de ZC. Bom, aplicando a transformada fasorial na fonte de tensão, a gente tem que 750 é a amplitude máxima da tensão. A gente tem que 30 é o ângulo de fase. Então, a tensão fasorial VGS vai ser igual a 750 E elevado a J 30 volts. Impedância no resistor é igual a resistência. Então, ZGR é igual aos 90 ohms. Impedância no indutor é igual a J vezes ômega vezes L. Ômega é a frequência angular, que tem que ser igual à frequência da fonte. Então, a gente vai ter ômega igual a 5.000 e L é o 32 mH, então 0,032, que é igual a 160 J ohms. Impedância no capacitor é igual a menos J dividido por ômega C. Mais uma vez, ômega é igual ao ômega da fonte, já que aqui a gente tem apenas elementos lineares. C é igual a 5 microfarads, então a gente vai ter que ZC é igual a menos J dividido por 5.000 vezes 5 vezes 10 a menos 6, e isso é igual a menos 40 J ômega. Letra B. Calcular a corrente de regime permanente I pelo método fasorial. Bom, a gente já calculou a tensão fasorial da fonte, que é igual a 750 E elevado a J 30. E a tensão fasorial vai ser igual a corrente fasorial vezes a impedância equivalente. E a impedância equivalente, como esses elementos estão em série, é só somar essas três impedâncias. Então, 90 mais 160 J mais menos 40 J. E isso vai dar I igual a 90 mais 120 J. Então, 90 mais 160 menos 40 J, 120 J. Como a gente já falou lá atrás, quando a gente divide fasores, a amplitude, a gente vai dividir a amplitude e a gente vai subtrair os ângulos. Então, aqui a gente vai ter que I é igual a 750 E elevado a J 30, dividido por 150 E elevado a J 53,13. Então, I vai ser igual a 750 dividido por 150, que é 5, e o ângulo vai ser 30 menos 53,13, que é igual a menos 23,13. Bom, então essa aqui é a nossa amplitude máxima da corrente. Então, transformando de volta do domínio da frequência para o domínio do tempo, aqui a gente tem a nossa amplitude máxima da corrente, que é 5. A gente está trabalhando com função cosseno, então 5 vezes cosseno de ômega t. Ômega da tensão é igual ao ômega da corrente, já que, mais uma vez, a gente está trabalhando com um circuito que só tem elementos lineares, então a frequência angular não vai se alterar. Então, 50.000 T do ômega t, mais o ângulo de fase, que é esse menos 23,13 que a gente encontrou aqui em cima.
isso aqui em amperes. Exemplo 9.6 resolvido. Bom, antes da gente ir para o nosso último exemplo, deixa eu falar dos diagramas fasoriais. Algumas vezes pode ser interessante a gente fazer a análise no diagrama fasorial dos nossos fasores. O diagrama fasorial ele é plotado em cima do plano de números complexos e ele vai mostrar a informação do módulo do nosso fasor e do ângulo de fase do nosso fasor. O módulo do nosso fasor, para o caso dos exemplos que a gente viu aqui nesses slides, é aquele valor da tensão ou da corrente máxima, da amplitude máxima. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de fasores plotados no plano de números complexos. Aqui a gente tem esse 10 com 30 graus, então o módulo dele aqui, esse comprimento dele é igual a 10 e o ângulo dele é 30. E o ângulo ele parte desse eixo e ele cresce em sentido anti-horário. Então, esse aqui, esse outro fasor de 12 com 150, ele tem um ângulo de 150 e ele tem um módulo de 12. Esse outro aqui, 8, ele tem um módulo de 8 e o ângulo dele é menos 170, então se ele é positivo indo no sentido anti-horário, ele é negativo indo no sentido horário. Então, a gente tem menos 170 nesse sentido. É a mesma coisa aqui. 5 com ângulo de menos 45, então menos 45 no sentido horário, então 45 graus no sentido horário para dar menos 45 e módulo de 5. E como a gente tem fasores tanto de tensão quanto de corrente, a gente vai precisar de duas escalas. A gente precisa da escala de tensão e a gente precisa de uma escala de corrente também. E agora, nosso último exemplo, o exemplo 9.15. Vamos ler o enunciado. No circuito da figura 9.50, use o diagrama fasorial para determinar o valor de R que fará com que a corrente que passa por aquele resistor, IR, fique defasada de 45 graus em relação à corrente da fonte IGS quando ômega for igual a 5K radianos por segundo. Bom, ele pede para a gente resolver esse problema usando o diagrama fasorial. Mas antes vamos fazer algumas considerações aqui e também encontrar algumas relações. Bom, para começar, vamos falar um pouco do ângulo de fase. O ângulo de fase, como a gente falou lá atrás, ele vai definir qual é o valor do sinal no instante que a gente começa a analisar esse sinal. Então, no instante que a gente vai definir como sendo o instante inicial de análise. E ele também vai ser importante para relacionar qual é a diferença de fase da tensão para a corrente em um elemento, ou da corrente no indutor para a corrente no capacitor, para a tensão da fonte para a tensão no capacitor. Mas ele é um valor que ele precisa dessa comparação. Então, a gente pode definir o ângulo de fase de acordo com o valor que a gente marcou quando a gente começou a analisar o sinal, ou para a gente conseguir fazer a análise da defasagem entre dois sinais. E é isso que a gente vai fazer aqui. Como a gente quer saber qual é o valor de R para que a corrente no resistor R esteja defasada de 45 graus em relação à corrente da fonte, a corrente de S, a gente vai ter que calcular quem são as correntes em cada um desses ramos para a gente fazer o somatório das correntes aqui em cima e conseguir fazer essa análise. E para calcular quem são essas correntes, a gente vai utilizar esse VGM. E aí, para facilitar os nossos cálculos, a gente vai dizer que VGM tem um ângulo de fase igual a zero. Então, vamos começar fazendo o somatório das correntes aqui em cima. A gente vai dizer que a corrente entrando é igual ao somatório das correntes saindo. E vamos trabalhar no domínio da frequência. Então, a gente vai dizer que a corrente fasorial I de S é igual ao somatório das correntes fasoriais IR, IL e C. E a corrente fasorial IR vai ser igual à tensão fasorial entre os terminais desse resistor dividido pela impedância desse resistor. E a impedância do resistor é igual à resistência.
Então, a gente vai ter que I de R fasorial vai ser igual a tensão VM fasorial dividido por R. Como o ângulo de VM a gente definiu como sendo zero, a gente vai ter só o valor da amplitude máxima de VM mesmo dividido por R. I de L vai ser igual a VM dividido pela impedância no indutor. A impedância no indutor é igual a J vezes ômega vezes L. Ômega é igual a 5.000 radianos por segundo e L é igual a 0,2 mH. Então, a gente vai ficar com Vm dividido por 5 vezes 10 ao cubo, vezes 0,2 vezes 10 a menos 3, e a gente vai multiplicar em cima e embaixo por J para a gente ficar com J em cima. E aí, como a gente ficou com J vezes J embaixo, J ao quadrado é menos 1, aparece esse menos 1 aqui também. I de L vai ser igual a menos JVM. E I de C é igual a Vm dividido pela impedância aqui nesse capacitor. A impedância do capacitor é igual a menos J dividido por ômega C. Então, a gente vai passar ômega C multiplicando aqui para cima. C é ômega, a gente já viu que é 5.000, então 5 vezes 10 ao cubo. E C é igual a 800 microfarads. Então, 800 vezes 10 a menos 6, dividido por J. E a gente vai multiplicar, e o sinal negativo também, né? E a gente vai multiplicar em cima e embaixo aqui por J. Para esse J ir para cima, a gente vai ficar com J ao quadrado embaixo. Então, J ao quadrado é menos 1, vai cortar com esse menos daqui, a gente vai ficar com J igual a 4Vm. E I de S, como a gente disse, é o somatório dessas três correntes que a gente encontrou aqui. Então, I de S vai ser igual a Vm dividido por R menos JVm mais J4Vm. Então, vai ser igual a Vm dividido por R, que é a parte real, 4J4Vm menos JVm, então mais J3Vm. E vamos lá para o próximo slide para a gente ter espaço para marcar essas correntes no diagrama fasorial. Como o diagrama fasorial é desenhado no plano dos complexos, deixa eu desenhar o plano dos complexos aqui, para a gente conseguir fazer a marcação das nossas correntes. Bom, então aqui eu tenho o eixo dos imaginários. E aqui eu tenho o eixo dos reais. Começando a marcar as correntes, eu vou ter a corrente de R, que é igual a Vm dividido por R. E ela está no eixo dos reais. Vm dividido por R. Em seguida, eu tenho IL, que é menos JVm. Então, está no eixo dos imaginários e é negativa. Aqui, menos JVm. Então, menos Vm. Depois eu tenho IC, que é J4Vm. Então, ela está no eixo dos imaginários e é positivo. Então, 4Vm. 4Vm. E agora eu preciso marcar quem é I de S. O I de S é Vm dividido por R mais J3Vm. Ela está em algum lugar aqui nesse primeiro quadrante. Então, ela é Vm dividido por R e J3Vm. Então, aqui, 3Vm. E eu quero que esse ângulo aqui, seja igual a 45. Então, eu posso dizer que a tangente de 45 é igual a essa medida aqui, dividido por essa medida aqui. Então, tangente de 45 é igual a 3Vm dividido por
VM dividido por R. Então, isso é igual a 3VM. Aqui embaixo, inverte para a gente passar multiplicando R dividido por VM. VM corta com VM, tangente de 45 é igual a 1, então 1 é igual a 3R. Dessa forma, para a gente ter esse ângulo igual a 45 graus, a gente tem que R é igual a 1/3 ômega. Nesse vídeo é só isso e a gente volta só para finalizar esse capítulo.